dando início a uma nova história, Desatando Nós, ditado pelo Espírito Bento, escrito por Zenaide Ferreira, narrada por Lucy. Essa história acontece no interior da França no ano de 1650. Uma história de amor em que Samantha e as suas irmãs, com dons psíquicos desenvolvidos e amantes das ervas, são perseguidas por inquisidores convocados pela igreja. O interesse pelas terras de Samantha gera momentos de tensão, terror e sofrimento para a família Zanuto e toda a comunidade. Em toda a trama são criados muitos nós. E após o desencarne dos personagens, há um grande planejamento no plano astral para um trabalho coletivo na fase do preparo da Terra em momento de regeneração do planeta. Na nova encarnação de Samantha, acontece um grande alinhamento entre os envolvidos. E através de muitos desafios, Samantha se fortalece para alcançar maturidade e poder desatar os nós que impedem a sua evolução. Uma história verídica, envolvente, ditada pelo Espírito Bento, com muitos ensinamentos e reflexões sobre as nossas escolhas e aprimoramento pessoal, trazendo a todos vocês consciência sobre o papel do novo humano nessa fase transitória planetária e a importância da expansão de consciência através do autoconhecimento e da autorresponsabilidade. Em um vilarejo no interior da Itália, ano de 1625, onde Alfredo e Glória são pais de Leonora, Samantha, Felícia, Gertrudes e Susana. O lugar por si só inspirava a infância das meninas, que corria entre as árvores e pássaros diariamente, se divertindo com as corridas pelos bosques, se banhando nos córregos e interagindo com animais e plantas. Vivenciavam momentos puros de felicidade com laços de amor cada vez mais fortes, nutrindo a união entre elas. Em cada canto do lugar se notava um sinal de paz, ora pelo pouso da borboleta em uma planta, ora pelos cantos dos pássaros. Em todo esse cenário inebriante e regado de amor, seguia a rotina das meninas. Alfredo, pai amoroso, ia para a lida todos os dias e Glória se empenhava nas tarefas da casa e no zelo pelas meninas. A matriarca dessa doce família se desdobrava em cuidar dos afazeres domésticos e da rotina das filhas. E à medida que as meninas foram crescendo, aos poucos foram se incumbindo das tarefas domésticas. Leonora, a filha mais velha, aprendeu a duras penas a lida e o cuidado com as irmãs, mas não gostava das tarefas, sonhava com a fama e o poder, embora demonstrasse obediência aos seus pais. Já Samantha era mais sensível, amava as plantas e a natureza. Era normal nos fins de tarde encontrá-la aos arredores da casa, conversando com as plantas e os animais. Amava mexer na terra, plantar e ver germinar cada muda. O desabrochar de cada flor a encantava. Felícia, a terceira filha, era muito astuta e serelepe. Menina, logo cedo, ainda na infância já denotava um magnetismo inexplicável, além de dons psíquicos naturais que a tornou diferente das demais. Como não entendia o que lhe ocorria, começou a desenvolver introspecção e, à medida que foi crescendo, foi percebendo o seu poder mental, se nutrindo de uma densidade misteriosa em sua energia pessoal, notada por todos. Gertrudes, a quarta irmã, era encantadora e muito doce, encantava todos com um simples sorriso. E a caçula da família, de nome Susana,
Atraía a atenção com a sua personalidade alegre e leve. Era o xodó da família Zanotto. E assim começa a nossa história. Capítulo 1. Família Zanotto. Era um dia sombrio em pleno inverno no vilarejo. E Glória, a matriarca da família, desde cedo sentia uma certa angústia no peito. As filhas brincavam dentro de casa após a realização das tarefas. A essa altura, a mais velha contava com seus 17 anos. Samantha com 15, Felícia com 14, Gertrudes com 12 e a pequena Susana com 8 anos de idade. Estranhando a demora do marido, que obedecia à rotina do lar, serviu o jantar da família escondendo a sua preocupação. Sentia cada vez mais que algo ruim havia acontecido, só não sabia o que. Mas o atraso do marido parecia ser um prenúncio da desgraça. Preferiu abafar o que sentia para não preocupar suas filhas. Após Leonor ajudar a retirar os pratos da mesa, escutaram a porta sineta de forma estridente. Glória corre para a porta e nos segundos seguintes, com seu rosto pálido denotando horror, anuncia que algo grave havia ocorrido. As meninas, assistindo de longe a cena, vão em direção à mãe e escutam do portador a triste notícia de que Alfredo havia sido saqueado e morto na estrada, e o seu cavalo havia sido resgatado sozinho por um passante. Sem saber o que fazer, Glória entra em desespero e, acolhida pelos abraços das filhas, apenas chora, não só pela perda do seu parceiro de jornada, mas também pelo desafio que teria dali para frente em cuidar das meninas sozinha. Sentia-se triste e impotente. Naquele momento só queria sentir o acolhimento do amor daqueles abraços. Amava as meninas e seria por elas que continuaria vivendo e lutando por dias melhores. Após o trágico enterro do patriarca, Glória, ainda abatida, tentava, da melhor maneira possível, prosseguir com a rotina. Mas as filhas percebiam o abatimento da mãe e se desdobravam para dar conta das tarefas. A essa altura também se sentiam mais livres para expressar entre elas o seu desejo mais secreto, e havia muita cumplicidade entre Leonora, Samantha e Felícia. Samantha passou a ter cuidados quase maternos por Gertrudes, deixando a caçula Susana aos cuidados das irmãs. Atitude essa que gerou um certo ciúmes em Felícia, que se sentia preterida e denotava uma certa insatisfação com Leonora, que preferia não ter tal incumbência, pois a essa altura já tinha outros interesses e objetivos. Entre Samantha e Gertrudes havia uma relação diferente de atenção e zelo, que era notada por todos, mas os dias seguiam dentro da normalidade, apesar do trágico acontecimento. Leonor e Felícia cada vez mais percebiam que tinham poderes psíquicos e se sentiam encantadas com eles. Felícia, com um forte poder mental, via espíritos, conversava com eles e, junto com Leonora, começou a buscar informações sobre tudo o que ocorria com elas. Leonora até que queria ajudar a irmã, mas já era ciente de que muitas mulheres desenvolviam dons e brilhavam nos vilarejos com seu poder de encantar, curar e manipular energias. Ela precisava saber mais sobre como isso acontecia. Já tinha assistido a fortes cenas da irmã conversando com as paredes, o que a deixava intrigada, e como era muito curiosa e objetiva, foi atrás de informações que lhe desse algum norte. Aos poucos, foi instigando Felícia à busca de aprofundamento em assuntos de dons psíquicos, até que conhecer um mago, que se incumbiu, depois de muita insistência de Leonora, de alguns ensinamentos. A matriarca fazia de tudo,
com a ajuda de Samantha para manter o cuidado com as filhas menores, e temia sempre que lhes faltasse os alimentos e o sustento. Mas o lugar, com a devida rega, gerava lindos frutos, o que mantinha uma alimentação segura e saudável às menores. Na rotina, notava-se cada vez mais a ausência de Leonora e de Felícia, que se embrenhavam na floresta atrás dos ensinamentos do tal mago. E aos poucos foram notadas as mudanças de comportamento e personalidade das duas. Felícia, que já falava com os espíritos, começou a sentir a força dos seus dons, mas tinha uma personalidade cruel que se tornava cada vez mais densa e rude. Parecia sempre aborrecida e só sorria quando estava ao lado de Leonora. Admirava muito a irmã, que cada vez mais bonita e esperta sonhava em sair daquele vilarejo e ter muito poder e fama. Estranhando tudo, mas feliz com as suas plantas e o cuidado com as irmãs pequenas, Samantha passou a conhecer mais profundamente o poder das plantas. Tinha um imenso prazer em fazer os chás e as poções para as dores dos moradores do vilarejo, e já era conhecida como curandeira a essa altura do campeonato. Glória passou a ter tosses constantes e Samantha começou a temer que a mãe tivesse algo grave, pois os seus chás, compressas e poções não estavam resolvendo. Preocupada, Samantha foi conversar com as irmãs, compartilhando a sua preocupação. Sinto muito por atrapalhar o estudo de vocês. Aliás, que tanto vocês estudam? E mais que depressa as duas fecharam as anotações, olhando Samantha com espanto. Leonora rapidamente responde: Nada muito relevante, mas fale, irmã, o que a preocupa? Samantha então elucida o teor de suas preocupações. Não comente nada com Gertrudes e Susana. Essas meninas já sofreram a perda do pai e são muito pequenas ainda. Mas eu acredito que a mãe esteja enferma e com um estado preocupante, pois eu já tentei de tudo que conheço dos poderes das plantas e ainda não vejo melhora. Felícia e Leonora se olharam preocupadas, pois conheciam os remédios produzidos por Samantha e a sua eficácia. E para ela estar preocupada e não perceber efeitos de melhora, sabiam que realmente deveria ser bastante sério. Passaram então a ajudar Samantha no zelo com a matriarca, que cada vez mais se abatia, deixando as irmãs preocupadas e tristes. Até que 3 meses depois, Glória deu seu último suspiro, deixando as irmãs órfãos. Mais uma vez a família Zanotto se abalou, e nos dias posteriores começaram a pensar o que fariam dali para frente. A essa altura, Leonora já sonhava em partir para um lugar que lhe desse mais condições de aprender a potencializar os seus dons psíquicos. Já havia lido muito sobre magia e desenvolvido algumas poções mágicas em cumplicidade com o mago José. Era ambiciosa e queria brilhar, ter fama, e percebeu que tinha como dom ler a mente das pessoas. Precisava entender melhor como isso acontecia, mas ali no vilarejo não conseguia muitas informações. Com base nos seus desejos, começou a convencer as irmãs a saírem do vilarejo e tentarem vida na França, pois lá haveria mais oportunidade de sustento às irmãs menores, visto que era um lugar mais desenvolvido. As irmãs ainda, com a grande dor da perda, e por obediência a Leonora, que era mais velha, começaram a pensar na hipótese, pois também se sentiam tristes com as lembranças da casa e da perda dos pais de forma tão precoce e trágica. E movidas pelas campanhas de Leonora, arrumaram suas roupas e pertences, negociaram a casa e as mobílias e partiram na charrete da família rumo ao desconhecido. A única certeza que tinham
é de que o amor que as unia as protegia de todos os males. Capítulo 2. Chegando ao destino. Depois de dias duros e exaustivos viajando com muito cansaço físico, finalmente adentraram o solo francês e os corações das irmãs Anuto palpitavam fortemente, nutridos de esperança por dias melhores. O mago José, amigo de feitiços de Felícia e Leonora, havia feito algumas orientações sobre o local e as providências que deveriam ser tomadas ao chegarem ao destino. E seguindo à risca as orientações, conseguiram se acomodar em uma taberna recomendada para repor energias e também para alinhar detalhes da nova morada. Após um banho demorado e com roupas limpas, Leonora se dirigiu ao restaurante da taberna, a fim de providenciar uma refeição para a família. Precisavam repor as forças. Ao chegar ao local indicado, se deparou com um rapaz moreno de olhar suave, onde teve as informações sobre a rotina do lugar, providenciando assim a refeição tão desejada. Quando todas já à mesa se deliciaram com a refeição, Leonora olhava de cima a baixo o rapaz que a havia atendido momentos antes. Como era bonito! Gostaria imensamente de conhecê-lo melhor. Parecia confiável e não lhe passou despercebido que o rapaz não lhe tirava os olhos também. Disfarçando então seu interesse, passou a conversar com as irmãs sobre as providências a tomar no dia posterior, chegando ao destino final, que era a nova moradia da família. E foi assim que resolveram se recolher para um merecido descanso. Os galos anunciavam o raiar de um novo dia, e após o café prosseguiram viagem rumo ao novo destino. Faltava muito pouco para chegarem à nova casa. Susana e Gertrudes cantavam, enchendo o trajeto de alegria e encanto. As irmãs sorriam da leveza infantil que dava um certo alívio àquela longa aventura. Após algumas horas conseguiram chegar ao destino final, se deparando com uma casinha no meio de um terreno gramado com muitas árvores e um córrego. Um lugar simples, mas de uma beleza ímpar, que encantou principalmente Samantha. Abriram uma porteira antiga e se depararam com um caminho de pedras que as levou até a entrada da casa. Ao abrirem com empolgação a porta da nova morada, perceberam que o lugar estava abandonado há algum tempo. Seria necessário arrumar, limpar e organizar, mas nada que não estivessem acostumadas a fazer. E nos dias posteriores, com um grande mutirão, ajeitaram toda a casa, que passou a ter graça e encantamento. Intimamente, Leonor agradeceu ao seu amigo mago José por tê-la auxiliado naquela expedição. Se sentia segura e pronta para ir atrás do que realmente lhe era importante: desenvolver os seus poderes e ser famosa, poderosa. Era isso que fora fazer ali. Embora amasse verdadeiramente as irmãs, sentia que tinha uma missão e nada tiraria desse objetivo. Embora focada, Leonora não sabia por onde começar. Havia tido informações de que uma poderosa ordem que ensinava magias existia naquele local, mas precisava dar um jeito de obter mais informações sobre a ordem e quem sabe teria sorte se fosse ao centro de abastecimentos. Era o lugar onde as pessoas compravam os mantimentos. Havia notado no trajeto a circulação de muitos pedestres. Sim, era isso. Ela iria até lá. A essa altura, Leonora orientou as irmãs sobre a providência mais urgente e, já dentro da charrete, depois de um leve aceno, seguiu para o centro de abastecimentos. O vai e vem de pessoas a encantava. Nunca havia visto tantas pessoas juntas, pois a sua cidade natal era bem menor do que aquele lugar. Após parar a charrete e amarrar os cavalos, andou pelas vielas tentando negociar alimentos e alguns itens de enxoval que ainda faltava em casa.
Mas a cada novo estabelecimento que entrava, tentava escutar conversas, estudar passantes, pois precisava descobrir como se tornaria uma integrante da ordem mais poderosa da França. Segurando alguns sacos pesados, Leonor acabou se atrapalhando e esbarrou em um rapaz que logo identificou como o rapaz bonito da taberna. Oh, me desculpe, estava distraída e acabei me atrapalhando. O rapaz, sorrindo, ajudou a se ajeitar do embaraço e se ofereceu para ajudar com as compras, carregando pacotes até a charrete. Meu nome é Luiz, muito prazer. Não tive oportunidade de me apresentar antes, embora já tenhamos nos falado no período que passou na taberna. Leonora fixou o olhar no rapaz e percebeu que estava inseguro, tremendo ao falar. Então teve certeza de que havia um encantado e que a atração era recíproca. E embora ela não tivesse interesse em perder tempo com relacionamentos, no seu coração algo a tocou, mas não sabia definir os seus sentimentos naquela hora. Achou melhor ser simpática e retribuir o olhar. Ela aproveitou a situação para perguntar mais sobre os moradores e as particularidades locais, animando-se com os causos contados pelo jovem cantador. Até que depois de algum tempo ela se encorajou e perguntou sobre a ordem secreta que tanto a interessava. Luiz, nesse momento, arregalou os olhos e abaixou o tom de voz, orientando Leonora que nunca se metesse naqueles assuntos, que tal ordem tinha fama de iniciar pessoas e levá-las à desgraça, ensinando magias perigosas e por vezes fazendo muito mal às pessoas boas que se perdiam em busca de poder e fama. Respirando fundo, então, Leonora percebeu que não teria informações necessárias com aquele jovem rapaz. E apesar de bonito, era tão infantil e medroso quanto os outros que já a cortejaram. Ela queria muito mais que aquilo. E subindo na charrete, acenou agradecida e se moveu a caminho de sua casa. Ao abrir a porta, avistou Samantha servindo o jantar às irmãs menores, que já estavam limpas, com os cabelos escovados e se deliciavam, naquele momento, com um frango ensopado com batatas preparado com amor por Samantha. Olá, Leonora, disse Samantha. Não quer jantar? Acabei de servir, está tudo quentinho. Leonora, por vezes, sentia asco de Samantha, pois era certinha demais, bondosa, e isso a deixava irritada. Mas Samantha não percebia tais pensamentos. Na ocasião, só queria suprir a falta que as irmãs menores sentiam da matriarca e se desdobrava para dar conta dos afazeres e das necessidades das meninas, já que tanto Leonora quanto Felícia estavam cada vez mais distantes desses objetivos. Leonora, sentada à mesa após cumprir as higienes, indagou por Felícia. Por onde Felícia anda que não está aqui com vocês? Susana, com seu ar alegre, responde. Ela estava aqui ainda agora, mas do nada olhou para a porta, falou com o vazio e saiu correndo não sei do que. E rindo ainda comentou. Eu não entendo com quem ela fala tanto. Parece que só ela enxerga. Ela é doente, Leonora? Leonora e Samantha se olharam e, sem saber como explicar à pequena Susana o comportamento de Felícia, apenas desconversavam, mudando de assunto completamente, falando de brincadeiras e da rotina do lugar. Gertrudes, que a essa altura já estava mais atenta, no auge dos seus 15 anos, começou a ligar fatos e perceber que havia algo estranho com Felícia. Ela sempre estava conversando com nada e dizia que ia ter com pessoas que não enxergava. Havia um fato estranho naquele comportamento, mas falaria com as irmãs em um outro momento. Sabia que não deveria tecer comentários na frente de Susana.
Após o jantar, Samantha e Leonora foram arrumar a cozinha enquanto Gertrudes e Susana brincavam na sala da casa, em meio às risadas. Escutando as meninas menores naquela euforia, Samantha comentou com Leonora: apesar de tudo o que passamos, as meninas estão crescendo felizes e saudáveis. Isso é o que mais importa, não é, Leonora? Leonora, aproveitando a brecha da irmã, a puxou para longe das vistas das meninas menores e comentou: Samantha, eu estou muito preocupada com a Felícia. Precisamos ajudar a nossa irmã. Ela parece que fala com os fantasmas, vive atrás de pessoas que não vemos. Já não sei como ajudar. Samantha, pensativa, responde: tem razão, ela está cada dia pior e não fala coisa com coisa. Eu já peguei mais de uma vez as meninas com um olhar de medo para ela. Pois é, respondeu Leonora, sabe? Eu sei que você não gosta muito desses assuntos, mas eu conheci lá no vilarejo que morávamos um mago que estava orientando a Felícia. Durante esse período, ela ficou melhor. Depois que chegamos, eu não sei a quem recorrer e eu não sei como ajudá-la. Samantha, preocupada, responde: Leonora, pelo amor de Deus, a nossa mãe sempre nos alertou a não nos envolvermos com essas coisas. Você sabe que isso é perigoso. O melhor a fazer sem riscos é ir à paróquia e pedir ao padre para benzer a Felícia. Ela logo irá melhorar. Leonora, aborrecida por não conseguir o seu intento perante Samantha, responde: a mamãe tentou isso diversas vezes. Eu vou procurar outro tipo de ajuda. Eu preciso curar Felícia dessa desordem. E os padres nada fizeram, embora ela tenha essas visões desde pequena. Samantha, sem ter nada a responder, resolveu ir ter com as irmãs menores, enquanto Leonora partiu para o quintal procurando Felícia. Leonora também tinha uma ligação forte com a natureza. Adorava abraçar as árvores, aprendeu a brincadeira com o pai e se recordava naquele momento disso. Até que um choro abafado a fez mudar o rumo dos seus pensamentos. Percebeu que era Felícia sentada em um banquinho encostado junto com uma mangueira frondosa. Foi até a irmã o mais rápido que conseguiu e a abraçou fortemente, perguntando: o que a entristece, Felícia? Por que estás assim? Felícia, abatida e chorosa, responde: Leonora, você sabe tudo o que ocorre comigo. Eu não aguento mais ver fantasma e as pessoas rindo de mim. Sou chacota e eu não consigo mais lidar com isso. Nunca sei se o que eu vejo são vivos ou mortos. E abraçando-se fortemente à irmã, caiu em um pranto compulsivo. Leonora, comovida com o fato, resolveu juntar o útil ao agradável e foi ter com Samantha após ter certeza de que todas as outras irmãs estavam em sono profundo. Samantha, eu vou precisar me ausentar por alguns dias. Eu preciso buscar soluções para Felícia e já sei que não serão as que os padres têm para nós. Samantha, aflita, respondeu: Leonora, eu não sei se darei conta das meninas e das loucuras de Felícia por muito tempo. Quantos dias pretende se ausentar? Não é perigoso ir sozinha? Fique tranquila, eu vou me ausentar apenas o tempo suficiente para encontrar meios de tratar Felícia. Precisamos tomar providências com eficácia para que pare com essas sandices e volte a sorrir. Você não acha? Pensativa, Samantha responde: está bem, eu confio em você e sei que fará o melhor por ela. Embora acredite que o padre resolveria essa questão, mas se você acha que pode achar melhor soluções, conte comigo. Cuido das irmãs até você voltar. Aliviada com a resolução de Samantha, Leonora começa a fazer a mala e agora, com liberdade, poderia procurar pela ordem, que, além de auxiliar com os cuidados com Felícia, chegaria aos ensinamentos que tanto desejava, e que, em sua mente, a deixaria poderosa com baús de ouro e muito poder.
E sonhando com essas conquistas, Leonora adormeceu. Precisava descansar, pois ao amanhecer do dia partiria atrás do seu destino, e nada e nem ninguém a impediria de alcançar os seus objetivos. Capítulo 3. Novos Horizontes. Leonora acordou bem cedo e, após um delicioso banho, fez o de jejum junto com as irmãs que naquela manhã estavam alegres e falantes. Olhou a cena com muito carinho, pois amava demais as meninas, mas logo focou seus pensamentos no seu maior objetivo, que era achar alguém que lhe desse informações sobre a clandestina ordem que transformaria sua vida. Ainda com a cabeça fervilhando, pois não tinha ideia de como conseguiria o seu intento, se despediu das irmãs e seguiu rumo à estrada. Leonora resolveu ir galopando. Tinha muita sintonia com os cavalos, e uma vez que, com o pai, aprendeu a cavalgar com maestria. Ainda sem saber por onde começar, resolveu passar no centro de distribuição de alimentos. Era o lugar que concentrava o maior número de pessoas. Lá teria alguma ideia. Assim que parou seu cavalo, percebeu que ao longe alguém a acompanhava com o olhar e se surpreendeu quando percebeu que era novamente o rapaz sedutor da taberna. Ao ser notado, começou a caminhar em direção a Leonora e, com um belo sorriso mostrando os dentes brancos e bem tratados, se aproximou. Bom dia, senhorita Leonora. Veio às compras? Olá, Luiz. Como tem passado? E Leonora, sentindo o encantamento do rapaz que não desviava o olhar, emendou. Na verdade, hoje eu não vim fazer compras. Eu estou à procura de ajuda para minha irmã Felícia, que anda bem abatida. Luiz, atencioso, indagou. Mas ela se encontra enferma? Leonora o olhou com atenção e percebeu a pureza do coração de Luiz. Ela tinha um dom de ler os pensamentos. Quando a pessoa tinha pureza da alma, era então mais fácil para ela essa percepção. Logo em seguida, Leonora respondeu: Na verdade, a minha irmã tem uma sensibilidade extrema desde pequena e conversa com os espíritos, além de enxergá-los. Abaixou o tom da voz para confidenciar o que ocorria. Eu preciso estudar soluções com pessoas mais informadas. Eu tenho tentado ajudá-la no equilíbrio desses dons. Lá no vilarejo onde morávamos, eu conheci um mago que nos deu algumas instruções e ajuda, mas aqui ainda não conheço ninguém, pois chegamos há pouco tempo e nem sei por onde começar. Querendo agradar a linda jovem, Luiz então lhe falou de Sebastiana, que era uma benzedeira muito conhecida na localidade e morava em uma casa afastada no campo, mas muitas pessoas a procuravam para esse tipo de orientação. Em seu lugar buscaria o padre, pois eu sou muito católico. Mas já que você busca outras fontes, a senhora Sebastiana é muito conceituada por aqui. Faz os partos, os banhos, cuida dos doentes e é muito amada pelos moradores. Talvez ela possa te orientar. Leonora, com um olhar carinhoso e também sedutor, respondeu: Ah, Luiz, muito grata. Foi de enorme valia essa informação, mas eu não faço ideia de como chegar a esse lugar. Você iria comigo? Imediatamente, Luiz começou a pensar em como poderia se ausentar da taberna e ir com a jovem encantadora até Sebastiana. De imediato respondeu: Olhe, Leonora, eu adoraria te ajudar, mas hoje eu estou em serviço o dia todo. Só teria como ir amanhã, pois é o meu dia de folga. Leonora não queria perder a oportunidade. Pensativa, refletiu que estava com sorte, pois achou que levaria mais tempo para ter algum sinal do que buscava, e teve uma ideia. Luiz, eu vou me hospedar na taberna por hoje. Aproveito para dar umas voltas e conhecer melhor a localidade e logo pela manhã podemos partir. O que você acha? O jovem rapaz, cada vez mais encantado, agradeceu internamente a Deus por tal oportunidade.
teria tempo de conhecer melhor a jovem encantadora e, quem sabe, a oportunidade de enamorar-se. Para mim está perfeito. A comida da taberna é muito saborosa e à noite por vezes temos animações com vinho e muita música. Não é um lugar apropriado para senhoritas, mas eu posso cuidar de você, caso me permita. Leonora, percebendo todo o jogo sedutor, respondeu: Sabe, Luiz, eu já passei por situações difíceis e aprendi a me virar. Sou a mais velha de minhas irmãs e agora responsável por elas. Eu não posso ter medos bobos, mas sim agradeço a sua preocupação e segurança. Sei que estou em boas mãos. Luiz, àquela altura, já sonhava em tê-la em seus braços. E depois de acertados, atrelaram o cavalo de Leonora e se dirigiram à taberna conforme combinaram. Leonora, deitada no aposento, ficou a imaginar como seria a senhora Sebastiana. Será que tinha as informações de que ela precisava? Pensativa, nem sequer percebeu as horas passarem. Quando se deu conta ao olhar pela janela, percebeu que a noite caíra e resolveu se arrumar e ir até o local que serviam as refeições. Com um traje verde, com um corte muito bonito, a ruiva Leonora chegou despertando olhares no salão de refeições. Cada vez que isso ocorria, ela se sentia poderosa, sedutora e gostava desses sentimentos. Se sentia forte. Ao avistar Luiz, abriu um encantador sorriso e foi em sua direção. Olá, boa noite. Não quer jantar comigo? Eu não posso, Leonora, mas já arrumei uma mesa para que você possa jantar sem ser incomodada. Me acompanhe. E ainda se explicando, disse que estava em horário de trabalho e só acabava o expediente no final da noite. Não se preocupe, Luiz, ficarei bem. E sentando à mesa recomendada, Leonora se pôs a reparar nos detalhes e nos frequentadores daquela taberna. Ali existiam muitos viajantes, mas também alguns homens da localidade que iam até o bar tomar vinhos e outras bebidas, mas também mulheres experientes que por vezes lhes faziam companhia. Leonora era uma jovem atualizada e nada inocente. Embora ainda nova, já havia tido algumas aventuras amorosas e não se prendia a normas e regras. Achava que aquelas instruções serviam para suas irmãs, não para ela. Via na praticidade a maneira de não sofrer como a maioria das moças que sonhava em demasia. E não pretendia casar e ter filhos, isso certamente iria atrapalhar os seus sonhos. Pensando nisso, até achou bom ser irmã mais velha e órfã, pois se os seus pais estivessem vivos, acabaria casada, mãe de um monte de filhos, cuidando da lida da casa. Ela não queria nada disso para ela, apenas aprender magias e ter poder e muito ouro. Sim, isso era o que importava, atingir esses intentos. Depois do jantar, Leonora percebeu a taberna quase lotada e resolveu ficar um pouco mais por ali, observando o movimento. A música estava animada e os frequentadores alegres já com o efeito do vinho. E finalmente Luiz chegou, após se liberar do seu turno, e a convidou para dançar a música alegre que tocava. Leonora, feliz, levantou e, de mãos dadas com o rapaz, dançou animadamente o resto da noite. Quando a música parou, os dois, rindo bastante, lamentaram ter que se despedir, pois então que Leonora o abordou. Você vai todos os dias para casa? A sua família mora longe? E, animado pelo vinho que havia ingerido, muito sorridente, o rapaz responde: A minha família mora a 2 horas daqui. Então só vou para casa nos finais de semana. Trabalho e durmo aqui os outros dias. De posse essa informação e movida pelo momento, Leonora chegou ainda mais perto de Luiz e o encantamento se transformou em um lindo beijo de amor, tão envolvente e quente que os dois jamais haviam trocado com ninguém. Aquele era um momento de entrega e, unidos a um sentimento que desconheciam, correram até o quarto que Leonora estava hospedada
e, após fecharem as portas, se entregaram à paixão. Leonora nunca sentira algo tão forte, e o jovem Luís muito menos. Sonhador e encantado, já se imaginava em seu íntimo com filhos, numa casa grande, e Leonora como matriarca. Mal sabia ele que os planos dela eram outros. Na manhã seguinte, Leonora despertou ao lado de Luís. Sorriu ao lembrar da volúpia da noite. Certamente aquele momento seria lembrado eternamente, mas ela não podia se distrair do seu objetivo e precisava achar o caminho e um meio de encontrar a fama. Foi então que se levantou, aprontou-se com primazia e chamou Luís para irem até Sebastiana. O jovem, mais do que depressa, se aprumou para atender a amada em sua súplica. E depois de realizarem um de jejum, saíram, cada um em seu cavalo, rumo a Sebastiana. O dia estava ensolarado e o cenário era inebriante. Leonora foi seguindo o jovem Luís, percebendo os olhares de felicidade e brevemente se imaginou ao seu lado, no formato que a sociedade esperava para as moças da época. E com o intuito de afastar aqueles pensamentos, balançou a cabeça e prosseguiu o caminho atenta. Precisava guardar o trajeto, para caso fosse necessário voltar sem depender de Luís. Depois de algumas horas de caminhada, avistaram uma linda casinha no meio do campo. A casa era toda branquinha, com portas e janelas azuis e muitas flores coloridas. Apesar de simples, o cenário era encantador e chamou a atenção de Leonora, que lembrou logo da irmã Samantha. Ela amaria conhecer aquele lugar. Com palmas insistentes, Luís avisava a moradora sobre a sua chegada. E depois de alguns minutos de espera, com um lindo sorriso, Dona Sebastiana apareceu na varanda. Olá, Luís! Há quanto tempo, meu filho? Que felicidade te ver por aqui! Indo em direção ao casal, a senhora sorridente se aproxima e abraça o jovem Luís com muito carinho. Ao findar o momento do longo abraço, olha para Leonora profundamente e sorri educadamente, cumprimentando a visita. Olá, moça bonita. Se é amiga do Luís, é bem-vinda à minha casa. A moça, meio sem jeito, sorri em retorno ao cumprimento e agradece a Sebastiana. Obrigada, senhora Sebastiana. O Luís me disse que a senhora poderia me ajudar e me trouxe para um aconselhamento. A senhora tem um tempo para me ouvir? A senhora Sebastiana, cuja única escola que frequentou foi a sabedoria da vida, olhou a jovem com os olhos de ver, pois há muitos anos tinha posse dos seus dons que lhe permitiam perceber a áurea das pessoas, bem como as suas reais intenções. Sebastiana era amada pela comunidade, benzia crianças e adultos e cuidava dos doentes e até de leprosos, e tinha muita fé, que nutria a proteção divina em sua jornada. Após uma breve análise, mas já com a percepção energética de Leonora, Sebastiana a levou para dentro de casa e a encaminhou para um quarto separado para os seus atendimentos. Antes de entrar no aposento apenas com um sinal, instruiu que Luís a esperasse na sala. Ainda sonhando com a noite anterior, o jovem namorado sentou em um pequeno sofá para aguardar o final do atendimento, e a senhora Sebastiana seguiu para o aposento para ver qual era o intuito daquela visita inesperada. Ao entrar, percebeu que Leonora, apertando uma mão junto com a outra, o que denotava um certo nervosismo, e foi direta ao perguntar: Então, Leonora, como posso lhe ser útil? Dona Sebastiana, eu estou aqui porque já não sei o que fazer com a minha irmã Felícia. E narrou toda a trajetória de Felícia, que desde criança via espíritos e não sabia o que fazer para ajudá-la. Durante a narrativa, a senhora, cuja vida brindou de muita sabedoria, a analisava em detalhes durante a explanação e ao final ponderou: Minha jovem, sua irmã não sofre de desequilíbrio. Ela apenas tem uma mediunidade aguçada e percebe os espíritos com facilidade. O necessário nesse caso é aprender a lidar com esse dom
e saber com quem falar sobre o tema, pois ainda é muita desinformação a respeito, e uma simples má fala poderá ser a perdição. Leonora baixou a cabeça de forma triste, mas a senhora pegou levemente em seu rosto e fez com que a jovem a olhasse nos olhos. E invadindo o seu ser, Sebastiana começou a falar com um olhar perdido. Você tem um longo caminho pela frente. Está agora com objetivos que podem salvar ou matar o seu próximo. E você mesma. Nós chegamos a essa terra com destino de aprendizado e amadurecimento, mas podemos escolher sempre caminhos longos ou estradas curtas. O poder, a nobreza, é a ilusão que nos faz sair do caminho. Suas irmãs a amam, precisam de você e do seu amor. Por que você procura fora o que já tem de sobra no momento? Sim, Leonora, a maior riqueza da terra é o amor verdadeiro, e isso você já encontrou na sua vida. Foi presenteada com uma família rica em amor e até um homem que está perdidamente apaixonado por você. Mas preste atenção, sei que o que procura não é só por sua irmã Felícia. Você está iludida com o poder da fama. Isso pode tornar você a mais miserável das mulheres. Com os olhos arregalados com aquelas informações, pasma pelo fato de Sebastiana conseguir perceber seus mais secretos desejos, Leonora abaixou a cabeça e resolveu questionar. Dona Sebastiana, ouvi falar numa ordem que ensina magias e curas, mas eu não sei como chegar lá. A senhora pode me auxiliar? A senhora mais uma vez a olhou de cima a baixo e lhe respondeu com amor e tranquilidade. Sim, eu posso lhe dizer onde fica e quem procurar, mas você tem certeza de que é esse o caminho que quer para a sua vida? Respirando fundo e já sem paciência para tantos conselhos, Leonor apenas respondeu, sim, eu tenho plena certeza do que eu quero, mas por favor, não comente nada com Luiz, ele jamais compreenderia. Sebastiana, pensativa, se recordou de Luiz, ainda criança, correndo no terreno de sua casa. Menino peralta, alegre e encantador. Percebeu que teria uma grande desilusão, pois havia se encantado por uma moça fria e ambiciosa. Pensando rapidamente, respondeu: Eu posso lhe dar a informação que procura com uma condição. Não faça o menino Luiz sofrer. Use de sinceridade, pois sinto em sua energia que não almeja constituir família e ser mãe. Quer ser livre para alcançar os seus intentos. Ainda sem entender como Sebastiana conseguiu chegar às deduções expostas, Leonora prometeu a Sebastiana que não iria iludir Luiz e que assim que tivesse oportunidade seguiria o seu destino para alcançar os seus objetivos. A senhora respirou profundamente e deu o endereço e as recomendações da tal ordem a Leonora, recomendando que a procurasse por um antigo amigo, mas alertando que, chegando à ordem, ela aprenderia coisas que poderiam fazê-la a mais feliz das mulheres ou a mais miserável delas, e que o seu destino dependeria de suas escolhas. Leonora olhou alegremente para aquela senhora, não acreditando que ela lhe daria tudo o que precisava para chegar ao lugar que mais sonhava. Após ter ciência de todas as informações, se despediu agradecida e foi ao encontro de Luiz, que a aguardava ansioso. O casal em seguida foi em direção à porta de saída, acenando para Sebastiana, que olhou com tristeza ao perceber que Luiz sofria uma grande decepção. Mas entregou a Deus a situação do jovem. Luiz saberia se recuperar e encontrar um amor verdadeiro que o merecesse. Capítulo 4. De volta para casa. Leonora voltou da casa de Sebastiana imersa em seus pensamentos, trocando poucas palavras com Luiz. Quando chegaram à cidade, se despediram discretamente, e a jovem, lembrando das recomendações recebidas, disse a Luiz: Foi muito bom o que vivemos. Vou guardar para sempre no meu coração esses momentos.
Vou ficar algum tempo fora da cidade. Eu preciso resolver muitas questões. Então, viva a sua vida e seja feliz. E antes que ele pudesse retrucar, subiu no cavalo e foi embora sem olhar para trás. Luís, atônito com a cena, ficou sem entender nada e, com o coração apertado, respirou fundo e seguiu rumo à taberna. Não imaginava que Leonora agiria daquela forma. Sentiu que ela correspondia aos seus sentimentos, mas por que não podia ficar juntos? Sorriu ao lembrar da noite de amor e teve ali a certeza de que não desistiria dela tão facilmente. Leonora galopou rapidamente para casa. Precisava saber como as irmãs estavam e alinhar a sua partida, que desta vez demoraria mais tempo, caso fosse aceita na ordem. Sabia que Samantha relutaria em aceitar a incumbência de sozinha cuidar das irmãs, mas também conhecia o coração dela e saberia convencê-la de que isso seria o melhor. Ao avistar a sua casa, Leonora viu que Gertrude, Susana e Samantha estavam na frente do terreno, às voltas com as plantas. Com as mãos cheias de terra, correram alegres em direção a Leonora, que feliz as abraçou. Após alguns instantes, Leonora olhou para Samantha e perguntou por Felícia, tendo como resposta: está lá na mangueira, sentada naquele banco para variar. Ficou muito tempo por lá, só se unindo a nós nas refeições. Não me ajudou com as meninas e, apesar de amar muitas meninas, eu me sinto sobrecarregada. Mas falamos disso em outra oportunidade. Vá até lá. Ela ficará feliz em te ver. Irei, falou Leonora, mas eu volto logo para me banhar e descansar um pouco. A viagem foi longa. Samantha sentia a irmã diferente. Não sabia o que havia mudado nela. Ainda mexendo na terra, plantando mudas de rosas com as irmãs mais novas, passou a escutar as risadas das duas, que trouxeram um olhar terno, quase materno à cena. Desde a morte de Glória, ela acabou se responsabilizando por muitas coisas, mas amava profundamente Susana e Gertrudes. As meninas cresciam rapidamente e já tinham se adaptado à nova residência. Viviam correndo nos campos, se banhando nos rios, amavam subir em árvores e ver as borboletas voarem, assim como os pássaros. Apesar de todas as dores, as irmãs Zanuto eram felizes, mas Leonora se preocupava com as reservas que tinham. O sustento era garantido pelo plantio que Samantha cultivava com facilidade. No terreno havia frutas e hortaliças que garantiam a alimentação da família. Com as reservas que tinham, compraram alguns animais, gerando equilíbrio e fartura na alimentação. Com o passar dos dias, a rotina foi voltando ao normal. Leonora precisava achar meios de convencer as irmãs Felícia e Samantha dos seus intentos, e achou que seria melhor passar um período com a família, ajudando nas tarefas para que ficassem tranquilas e seguras. E esses dias foram regados de brincadeiras, passeios de charretes, explorando bem o local. Aos poucos, as irmãs Zanuto passaram a ser conhecidas pela união e a beleza, pois todas tinham similaridades, eram ruivas, com os cabelos cacheados e bem cuidados, e embora com roupas simples, muito bem cuidadas, conforme a matriarca lhes ensinara. Susana Caçula chamava ainda mais atenção pelos lindos olhos azuis que havia herdado de seu pai. Eram bem expressivos. E os dias foram passando, até que Leonora resolveu comunicar que ficaria um período fora. Expôs que precisava de meios e recursos para a família e já sabia como consegui-los. Samantha e Felícia se olharam em cumplicidade, mas não houve argumento que fizesse Leonora mudar de ideia. Percebendo que não teria outra saída, combinaram entre elas uma divisão de tarefas e os cuidados com as meninas. A essa altura, as meninas menores já ajudavam na rotina, embora ainda fosse necessária uma certa supervisão. Felícia era muito ligada a Leonora,
Sentia-se feliz e segura ao seu lado e foi a que mais sentiu a sua partida. Samantha tentava se aproximar de Felícia e aos poucos ela foi se inteirando mais da rotina, com tarefas leves que Samantha lhe incumbia, muito mais para distraí-la. E foi no meio de uma tarde ensolarada que ouviram palmas oriundas do portão principal. Samantha, estranhando, pois não aguardava por ninguém, foi ver o que se tratava. Caminhou até a entrada e avistou um moço muito bonito em cima de um cavalo branco. Parecia um personagem de conto de fadas. Mas, afastando aquele pensamento, fez a abordagem. Boa tarde, como posso te ajudar? Olá, senhorita, me chamo Luiz. Eu estou à procura de Leonora. Ela está? Samantha estranhou, pois Leonora nunca falou de nenhum rapaz bonito para ela, mas resolveu responder. Eu sou Samantha. A Leonora é minha irmã. Ela não se encontra, saiu de viagem e eu não tenho precisão de quando retorna. Você quer deixar algum recado? Eu posso transmitir quando ela chegar. Samantha percebeu então o abatimento do rapaz com a informação, que, agradecido, subiu no cavalo, respondendo brevemente. Volto outra hora. Fico grato pela atenção. Luiz foi embora a galope e sumiu na estrada. Samantha voltou aos seus afazeres na cozinha, mas antes comentou com Felícia o ocorrido. Felícia, sem dar muita atenção, apenas comentou. Ah, deve ser alguém que Leonora conheceu lá nas compras, nos armazéns. Se tivesse importância, teria comentado conosco. E colocando a mesa do jantar, acabaram por mudar de assunto e esqueceram o jovem do conto de fadas. Enquanto isso, depois de dias cavalgando, parando apenas para se alimentar e dormir, Leonora chega ao destino sonhado. Estava bem perto, segundo as instruções de Sebastiana. Mas não podia perguntar nada a ninguém, pois se tratava de uma ordem clandestina que iniciava homens e mulheres no aprendizado de magias e poções, atos e rituais que envolviam elementos naturais. E Leonora tinha um encanto secreto pelo assunto. Já havia escutado muitas histórias de quem conseguia ser aceito para a ordem, e depois de longos estudos e treinamentos saíam aptos a ganhar o mundo. Esses membros da ordem eram disputados pela nobreza da época, e era junto com a nobreza que Leonora tinha pretensão de estar. Não mediria esforços para isso. Era determinada e alcançaria os seus objetivos. Leonora estava naquele momento concluindo a sua refeição em uma hospedagem singela, na qual ficou perto da localidade informada por Sebastiana. Estava terminando o almoço quando viu adentrar um homem alto, um tanto gordo, de meia idade, com roupas marrons bem sombrias e um chapéu que chamou sua atenção. Ela resolveu acompanhar de longe os movimentos do homem e teve sorte, pois ele encontrou um outro que parecia ter intimidade e acabou sentando-se perto da mesa onde Leonora estava, o que lhe permitiu escutar a conversa. Os dois homens falavam de uma bruxa local que tinha dons e estava enriquecendo. Leonora apurou os ouvidos e se manteve atenta, até que um deles comentou: Beatriz foi a melhor aprendiz que eu tive, mas agora está pronta para o seu destino. Eu vou precisar me conformar com a sua ausência perante a ordem. No impulso, ela se virou, tomou coragem e foi até eles. Respirando fundo, indagou. Desculpe, senhores, eu me chamo Leonora e eu não pude deixar de ouvir a conversa de vocês. Eu venho de longe procurando a ordem. Eu sonho em desenvolver os meus dons e aprender muito sobre magias. Uma amiga, a senhora Sebastiana, me orientou a procurar um senhor chamado Horácio. Vocês conhecem? O senhor se olhando estranhamente à ousadia, mas conheciam Sebastiana e resolveram responder. O mais velho então olhou aquela linda jovem de cima a baixo e respondeu: Estás com sorte, senhorita. Eu sou o Horácio. Quer sentar-se? Mais que depressa, Leonora sentou junto com os homens sem nenhum receio.
Sabia que agora estava perto de conseguir o que vinha almejando há anos. A sorte estava lhe batendo à porta e ela aproveitaria isso a qualquer preço. Horácio lhe apresentou o amigo Augusto Simão e voltou à jovem com atenção, aproveitando o tempo para analisar a sua energia. Mas nos conte, Leonora, como chegou até aqui e o que procuras? Leonora passou a narrar a sua história com desenvoltura e simpatia, passando pelos desafios de cuidar das irmãs, em especial de Felícia, com os seus dons desequilibrados, a trágica morte prematura dos seus pais e, por fim, com certo destaque, falou do seu interesse em aprender tudo o que pudesse sobre magias, pois precisava de recursos para melhorar a vida das irmãs. Horácio, o homem sábio e dotado de uma intuição aguçada, logo percebeu a ambição e a sombra de Leonora. Ela tinha como ego seu maior inimigo, pois buscava o poder e a fama. Queria aprender tudo para se destacar sobre os demais. Mais intimamente, até riu, pois ele já tinha vivenciado muitas cenas como aquelas e muitas desistências ao intento. Mas como estava sem assistente, resolveu acolher Leonora. Leonora, eu acabei de liberar a minha assistente para trabalhar em outra localidade e duvido que ela volte, pois o seu aprendizado aqui terminou. Então podemos tentar te acolher, desde que cumpra as regras da rotina e tenha interesse real em aprender. Você tem certeza de que é isso que quer? Você sabe que ficará reclusa por um bom tempo, sem poder sequer visitar as suas irmãs. Acha que consegue? Aquele momento era o dia mais feliz vivido por Leonora. Não estava acreditando que iria finalmente adentrar para a ordem e se tornar uma bruxa. Esse era o seu sonho e não perderia a oportunidade de realizá-lo por ninguém, nem mesmo por suas irmãs amadas. E sem levar muito tempo respondeu apenas: o senhor não irá se arrepender de me dar esse acolhimento e oportunidade. Eu farei tudo o que me for instruído e me tornarei a melhor de suas aprendizes. Horácio então não teve alternativa, concluiu a sua alimentação, se despediu do amigo e foi acompanhando a galope a jovem promissora Leonora até o local onde a ordem estava estabelecida. Ao chegar ao destino, saltou do cavalo, dando a mão a Leonora com cavalheirismo, e abriu um grande portão de ferro que não deixava quem passasse pelo local perceber o que ocorria lá dentro. Era um castelo antigo, mas com um ar de abandono que abrigava a secreta ordem que formava bruxas. Em ocasião, nessa redondeza, havia muitas bruxas, mas a igreja excomungava cada uma delas. Então, elas preferiam se manter em anonimato, o que era repetido pela ordem. Aguardem, a história continua.